Salve amigos do canal High Speed, mais uma vez junto com vocês aqui, de novo no Autódromo Internacional José Carlos Passe, também conhecido como Interlagos. Review dessa vez é com uma picape médio, pode se considerar médio, já que médio realmente da Ram seria a Dakota, mas ela é uma picape quase média. Nós estamos com uma Ram Rampage, nesse caso nós estamos com a versão Big Horn. Rampage agora para o line-up de 2026, eu tenho 4 modelos, sendo que um modelo é o modelo RT, que tem o motor a gasolina, o 2.0 Hurricane, com 276 cavalos, e 3 modelos da Rampage, que é a Big Horn, que seria a de entrada, depois eu tenho a Rebel, e aí eu tenho também a Laramie. No caso nós estamos com essa daqui, que é a Big Horn, que se eu for traduzir seria chifre grande. Aqui no Brasil vai virar um negócio meio engraçado, mas é um nome que recebe nos Estados Unidos. É uma picape bem completa, tá? Mesmo sendo um veículo de entrada. Como vocês veem, é um veículo grande com mais de 4,70 m de comprimento, mais de 2,78 m de entre-eixos, que tem um bom espaço interno, principalmente se eu considerar a parte da caçamba. Os passageiros de trás vão estar um pouquinho mais acanhados, por assim dizer. A plataforma é a mesma plataforma que a gente tem para Toro, com algumas diferenças, como capô dianteiro, como os paralamas laterais, tá? Rodas e muito do equipamento interno. Aqui na lateral a gente vê em destaque o nome Rampage, os espelhos retrovisores com esse acabamento também cromado, né? Com repetidor de seta. Ela engloba parte do que eu vou encontrar na categoria acima dela, que seria a Rebel, e parte também do que eu tenho na Laramie. Então a gente vê o nome aqui em destaque, a lateral aqui é pintada na cor da carroceria, coisa que é diferente se eu olhar na Rebel. A Laramie vai ter também esse acabamento aqui também na cor do carro. Rodas de aro 17, tá? Tanto ela como a Rebel tem aro 17. A Laramie e a RT vão ter aro 18. Pneu 235, 65, 17, freio a disco nas 4 rodas, suspensão dianteira, suspensão McPherson, ok, todos os nacionais seguem o mesmo padrão, e a suspensão traseira, ela tem multilink na traseira, vai te trazer um excelente conforto, e é uma picape que é uma picape 4x4, então também muito indicada para quem quer fazer off-road. Você vai falar, mas qual a diferença de usar uma dessas ou uma Dakota, já que eu disse para vocês que a Dakota seria a média? Basicamente, a Dakota é um concorrente que a gente vai ter S10, Hilux, Mitsubishi, que é a L200, e a própria Ford, que é a Ranger, tá? E aqui meus concorrentes principais vão ser a própria Toro e também a Ford Maverick. Vamos descobrir o que ela tem de excelente com relação a essas daqui. A gente vai ver que eu tenho no teto também anteninha tubarão, lá atrás você vai ter a cobertura da caçamba, que já é de série, iluminação totalmente halógena. Na lateral, como já ficou característico, o nome Ram Turbo, já que ela é equipada com motor diesel 2.2 turbo com correia dentada, tá? Enfim, você tem chave presencial, esta bem completa, abertura, fechamento, inclusive os vidros, quando você mantém apertado, eles abrem e fecham. Fechamento do veículo, travou, perfeito. Rebatimento do espelho retrovisor. Bom, lateralmente é isso que a gente tem. As rodas de liga leve, como eu falei para vocês, diferente do que eu tenho na Laramie, na RT ou na Rebel, elas são numa cor única. Ela não é aquela roda diamantada. Tem gente que gosta, tem gente que não. Eu pessoalmente achei que ficou bem legal no veículo. Deu um destaque a mais. Vamos conhecer a dianteira do nosso veículo? Bora lá! Bom,
Aqui é a dianteira do nosso veículo. Como vocês veem, grandes dimensões, o logo da Ram em destaque, logo em cromado. Essa parte da grade você tem ela em preto brilhante e as pontas eu também tenho ela no mesmo padrão que eu tenho o símbolo da Ram, ou seja, em cromado. Se fosse a Laramie, tudo isso seria cromado, e se fosse a Rebel, seria tudo num tom preto acinzentado. Então aqui eu mesclei os dois. Na parte de baixo do para-choque nós temos sensor de estacionamento dianteiro, já que eu tenho uma altura bem elevada do veículo. O capô é um capô de boas dimensões, ele é um capô inclusive leve, então por mais que ele seja parrudo, você não vai ter dificuldades, tá, de levantar. Na parte inferior nós temos as luzes de neblina em LED, iluminação dela totalmente em Full LED, então excelente iluminação, você vai ter uma excelente luminosidade, principalmente à noite. Porém, ela não tem o acendimento automático dos faróis, como nós vamos ver lá dentro. É uma diferença em relação aos outros 3 modelos que eu citei para vocês, tá? É uma grade bem imponente, já uma característica da marca. E vamos lá ver o nosso motor. Parado. Bom, depois de uma pequena briga, o acionamento é aqui, mas com as mãozinhas de monstro nem sempre eu consigo abrir fácil. Porém, aqui está nosso motor. Motorização, como eu falei para vocês, é um motor 2.2 turbo diesel com 200 cavalos de potência. Potência não é tão importante nesse caso, muito mais é o torque. Então 450 Nm de torque, ou se eu for usar como aqui a gente usa no Brasil, 45,9 kg de torque, quase 46 kg de torque. Esse torque aparece já a 1.500 RPM. A potência vai aparecer lá com 3.500 giros. É aquela história da curva de torque. Então você tem uma picape extremamente potente, tá? Com um torque muito elevado, que vai te facilitar principalmente no deslocamento dela e para vencer os obstáculos. Como eu disse para vocês, é uma picape 4x4, sob demanda, mais 4x4. Então sempre que você sair com ela, ela vai estar trabalhando a tração dianteira. Caso necessário, caso começar a patinar, ela consegue transferir potência também para o eixo traseiro, até chegar a 50-50, ou pela alavanca seletora, como vocês vão ver, eu consigo colocar ela para ela trabalhar 4x4 também, tá? Acesso do motor bem simples, bem fácil, tudo está ao alcance, bem acabado aqui, você tem cobertura para tudo. Olha, para quem gosta de acessibilidade mecânica, tá ótimo. Lembrando, ainda temos material fonoabsorvente, a famosa manta acústica. Não tem os amortecedores para o capô, tradicional varetinha, mas como eu falei, o capô não é pesado, o capô é leve, por mais que ele seja um capô bem imponente. Ó, legal. Como eu falei para vocês, eu não tenho Adaptive Cruise Control, eu só tenho Cruise Control. Por isso eu não vou ter ali em cima a câmera que serve para a gente ter sensor de permanência de faixa, detecção de veículos em ponto cego. Isso nessa versão eu não tenho. Eu vou ter na Rebel, eu vou ter na Laramie e eu vou ter na RT também. Mas nada que desabone o veículo. Vamos conhecer a parte traseira do nosso carro? Vamos lá. Vamos lá. Agora a nossa parte traseira aqui, gente. Primeiro, em grande destaque, o nome Ram. Ali o modelo, tá? No caso, que é o modelo Bighorn. E aqui mostrando que ela é uma picape 4x4. Caçamba de grandes dimensões, facilidade de acesso, que inclusive você tem o ressalvo aqui no degrau, onde está a iluminação da placa, sensores de estacionamento traseiro. Ela não vem de série com aquele engate para você colocar o reboque. É possível você colocar, porque isso é um dos acessórios que é vendido através da Mopar, que fornece todo o equipamento, não somente para Ram, como também para Fiat, para toda a linha Stellantis, tá? Nós temos cobertura da capota já de série, tá? Vidro traseiro, a vigia tem desembaçamento, e dentro vocês vão ver que inclusive nós temos iluminação da nossa caçamba. Caçamba que eu consigo abrir tanto pela alavanquinha que eu tenho aqui,
como eu consigo abrir também pela chave. Eu dou 2 toques e ele libera. Muito prático. E o mais legal, não desabou de uma vez. Eu tenho amortecedor para a gente colocar as coisas aqui. O volume é muito bom. 976 litros, aquela medição VDA, que é os cubinhos, e a capacidade 1.025 quilos. Excelente para a categoria, já que se eu pensar na maior, que é a Dakota, que é uma classe superior, ela tem uma capacidade de 1.080 litros e 1.500 quilos de capacidade de carga. A diferença é que lá eu consigo rebocar 3.500 quilos, dá para levar um trailer grande. E aqui eu consigo levar uma carretinha de até 1.500 quilos. Totalmente já revestida, tá? Iluminação dentro da caçamba, que é uma iluminação de LED. A abertura é bem simples, você tem 2 alcinhas aqui, que aí você consegue liberar a capota e enrolar. Se eu inventar de fazer um churrasco, serviu, mesmo para um cara de grandes dimensões, como diria um amigo nosso, e incontáveis quilos. Eu estou emagrecendo. Dá para você sentar na tampa, tá? Ela aguenta peso. Como vocês veem, 2 porta-copos daquele lado, tem mais 2 onde eu estou sentado. E se eu for rebocar uma moto média, você consegue colocar ela em diagonal e dentro eu tenho até os ganchos para fixação. O espaço dela é excelente. Realmente dá para usar como uma picape. Não é só um veículozinho de passeio. Uma coisa que eu consigo fazer da mesma maneira se eu optar pelo outro modelo da Stellantis, que aí é a Fiat Toro, mas eu já não consigo na concorrente dela, numa das concorrentes dela, que seria a Ford Maverick. Olha, gostei. Aí todo mundo pensa, agora vai ser pesada a tampa, né? É leve, realmente é bem leve. Aí eu tenho ainda a câmera de ré aqui e os sensores ali embaixo, como eu falei para vocês. Bem legal mesmo. Como o meu diretor me cobrou, cadê o step? Não tem step? Tem, gente, não é veículo elétrico que você tem só aquela bombinha e o kit selante para reparação. Ela tem step, porém o step tá aqui embaixo, tá? Ou seja, furar na estrada, você vai ter um pequeno trabalhinho de abaixar para liberar o step e com certeza ele vai estar sujo. Mas ok, é uma característica de todas as picapes hoje em dia. Podia inventar um sistema protegido, né? Uma capa protegendo ele, acho que seria uma boa. Tá aí, Stellantis. Essa é uma ideia para a gente pensar. Uma capa protegendo o step, vai manter ele pelo menos limpo. Pode continuar lá embaixo, preserva o espaço de carga, mas facilita a vida do usuário. Vamos conhecer ela lá dentro? Bora lá, gente. Como eu falei, tem a chave presencial. Eu poderia acionar pelo botão, mas assim que eu me aproximo e encaixo a mão, ó, eu encaixei a mão aqui, ela já libera a entrada do veículo para mim. Mais uma facilidade que foi mantida. Lá dentro, nós temos algumas diferenças dos outros 3 modelos que eu citei. Eu não tenho regulagem elétrica para os bancos, nem motorista, nem passageiro. E o banco também não vai ser totalmente de couro. Mas vem aqui, vamos lá conhecer. Tem até uma alcinha aqui para facilitar a vida de quem vai entrar. Isso é legal. Cinto de segurança de 3 pontos, ok. Tem regulagem do cinto, importante, coisa que as montadoras pseudo-chinesas, né? Porque quase toda montadora nacional agora tem parceria, não tem, e isso faz diferença para quem é grande, tá? O interior dela é um interior com teto claro. E os bancos, como eu citei para vocês, eles têm o logo da RAM aqui embaixo do encosto de cabeceira. A parte central é em tecido e as laterais é um pseudo couro, é um courino, tá? Mas de boa qualidade. E eu pessoalmente gosto de banco tecido. Moro no país tropical, ele refrigera melhor, já que não tem refrigeração no banco. Eu prefiro porque eu acho que é mais fácil, ventila melhor. Agora, se você quiser um banco todo de couro, você vai ter que optar pela Rebel, pela Alarme, pela RT. Mas aí é questão de gosto. Vamos lá dentro do habitáculo, gente. Acabamento. Aqui não é soft touch, mas é um acabamento emborrachado, mais macio, simulando uma costura de couro, tá?
Aí tem um acabamento em plástico remetendo ao alumínio, o puxador também remetendo ao alumínio. Na parte do seu descansa-braços, aí sim você tem um acabamento de novo estofado como se fosse em couro, os comandos dos vidros, do retrovisor elétrico com rebatimento, como eu falei. Na parte do nosso painel aqui no tablier, você tem o acionamento dos faróis. Como eu falei, eu não tenho acionamento automático, então você vai ter que sempre optar por você fazer a seleção cada vez que você entrar, já que nas rodovias nacionais você tem que andar com o farol baixo ligado, então você não pode esquecer isso. Aí tenho também acionamento do farol de neblina, perdão, do farol de neblina, dos faróis de milha. Aí eu tenho regulagem de altura dos faróis e também tenho a regulagem da intensidade do nosso cluster ou do quadro de instrumentos. Subindo, volante multifuncional, é o mesmo volante que a gente tem nos outros modelos, ótima pegada, boas dimensões, símbolo RAM aqui na parte inferior. No centro, onde está a buzina, você tem o símbolo do carneiro. Lembrem-se, é um carneiro Montes, que é uma criação lá do século passado, por assim dizer, uma criação de um americano que, quando pediram para fazer, na época não era só RAM, tá? Era Dodge Ram. A Chrysler naquela época quis criar um símbolo, inclusive o símbolo tinha um elemento em cima do capô, que era exatamente esse carneiro montés. Por que isso? Porque carneiro montés é um bicho que tem uma agilidade incrível, sobe em montanha, em lugares quase impossíveis, exatamente o que eles querem passar com a Ram, principalmente nessa questão que é um veículo off-road. Aí eu ainda tenho no nosso volante, na minha parte esquerda, toda a parte que eu controlo o painel, porque ele é um painel digital, uma tela de 8 polegadas totalmente configurável. Então eu tenho várias configurações que eu consigo colocar aqui. Tenho atendimento também da telefonia celular, tanto para fazer ligações como para fechar, tá? A captação do áudio é aqui por cima, tá? E eu consigo reprodução nos alto-falantes dentro do veículo. Não é um som assinado, mas é um som de ótima qualidade. Continuando, eu tenho atrás do volante os pedal shifts, então eu tenho uma transmissão automática, uma transmissão ZF automática, eu tenho um conversor de torque com 9 velocidades. Por que 9? Exatamente para mim usar no off-road, já que a primeira dela é extremamente reduzida. Tá? Toda vez que você for sair no farol, você vai sair em segunda. Você tem como optar por trazer primeira. Quando você puxa aqui no pedal shift, na nossa mão esquerda você coloca a primeira, que é exatamente aquela primeira reduzida de modo eletrônico. Eu não tenho como fazer isso bloqueando diferencial. É uma diferença das picapes maiores. E embaixo dos pedals eu tenho 2 botõezinhos, um de cada lado, que servem também para a parte de áudio. Ou seja, um lado eu consigo trocar de emissora, aumentar o volume, no outro diminuir o volume, consigo selecionar a pasta de música se eu tiver com o meu celular pareado, se eu estiver usando um pendrive, já que dá para colocar pendrive aqui também. Tá? A alavanca na nossa mão esquerda, você vai controlar a parte das luzes também, tá? E a parte de seta, e na mão direita você controla o nosso limpador de para-brisas, que inclusive eu consigo graduar a velocidade que eu quero do limpador de para-brisas, tá? E eu também tenho o botãozinho que você consegue fazer a comutação das luzes farol alto, farol baixo. Ainda tenho, nessa parte que nós temos aqui do tablier, o quadro de instrumentos, como eu te falei, o botão na nossa parte direita, que é o botão de partida, que é o nosso Start Button, tá? Nossa tela multimídia, essa é uma tela multimídia de 12 polegadas, bem legal de você utilizar também. Se eu apertar aqui, ele liga para mim o nosso painel. Claro que quem tem mão grande mexe onde não devia, liga até o limpador. Ele também funciona muito similar ao que a gente tem nos outros da Stellantis, é bem fácil de você entender. Eu posso colocar na parte principal, que ele subdivide a tela para mim, inclusive mostrando que eu tenho um GPS nativo, tá? Eu não preciso me preocupar em, eu tô no fim do mundo, lá no Pará, e eu perdi o sinal do GPS do meu celular.
você pode usar o nativo. Aqui eu subdividi, ele está mostrando de um lado a parte do funcionamento do ar-condicionado e está mostrando também o GPS. Se eu quiser o GPS na tela inteira, basta dar um toque, ele vai colocar. Aí você fala, mas e se eu precisar de um posto de gasolina? Coloque em procurar, ele vai te dar as opções que inclusive aparecem na tela, ou eu posso colocar também o endereço. Tenho ainda a parte de conforto, como eu disse, é toda a parte do ar-condicionado, para ligar, desligar, colocar no máximo, direcionar o ar. Lembrando, ar-condicionado é um ar-condicionado digital, tá? É um ar-condicionado que tem saída também para o banco traseiro aqui na parte inferior, tá? Deixa eu abaixar esse negócio aqui, senão vai ficar alto demais. Consigo sincronizar, já que ele é digital, mas ele é dual zone. Consigo colocar uma temperatura para mim, uma temperatura para o passageiro. Quem está no banco de trás vai sempre receber a mesma temperatura que recebe o motorista, tá? Ainda tenho a parte de telefonia para mim espelhar meu celular, para parear o celular. Lembrando, eu consigo parear o celular sem necessidade de fio. Tá? Consigo fazer sem cabo, consigo fazer via Bluetooth, tanto Android Auto como Apple CarPlay. E a parte de veículo, que são as configurações. A primeira que eu me mostrou aqui é a da câmera de ré, então ele já mostra a câmera de ré para mim, com as guias direcionais, e no outro ladinho aqui ele mostra os sensores de estacionamento. Lembrando, como eu falei, eu tenho sensor dianteiro, tá? Posso ativá-lo ou desativá-lo. Se eu apertar o botãozinho e ficar amarelo, ele vai estar desativado, tá? Se eu pegar e der um toquezinho aqui, pronto. Volta para configurações. Nas configurações, são todas as configurações do carro. Então, tela, perfil, segurança e assistente de direção, hora, data, voz, navegação, câmera, portas, travas, enfim. Você tem uma série de itens que você pode configurar, deixando o veículo a seu gosto. E a última telinha são os apps que a gente já tem disponíveis, tá? Como eu falei, para a gente fazer o pareamento, Android Auto, Bluetooth, os assistentes, câmera de ré. Lembrando que eu consigo, se eu tiver Alexa, colocar o Alexa em casa, tá? E configurar junto com o carro. Inclusive eu consigo baixar uma série de aplicativos para controlar o veículo também pelo meu smartphone. Continuando ainda, como eu falei, a gente tem esse acabamento aqui, lembrando alumínio, os nossos difusores de ar na parte superior e embaixo do multimídia também. Na parte daqui você tem RAM grafado em baixo relevo, num tecido meio acolchoado. A parte superior é soft touch, então bem legal mesmo. Porta-luvas, dimensões um tanto quanto acanhadas, mas com iluminação e com o manual ali dentro. Outros veículos às vezes não cabe nem o manual, como nós testamos num outro veículo que também pertence a Stellantis, que é o nosso Leapmotor C10. Descendo, a gente tem essa parte central aqui do console, onde você vai encontrar um seletor, onde eu faço a seleção da transmissão. No caso aqui ele está em parking, ele é um seletor giratório. Se eu der um toquinho, ele vai colocar em reverse, que seria a marcha ré, mais um em neutro, ponto morto, e mais um D, que é o drive, tá? Você ainda tem freio de estacionamento eletrônico, ok, a gente já deixou até configurado que quando você coloca no reverse ou no drive, dá um toque no acelerador, ele libera para você, e quando você volta e coloca no parking, ele freia sozinho. Tenho atrás o botão hold, a tecla hold, que é muito legal para você utilizar no dia a dia, já que é um carro automático. Parou no farol, para não ter que ficar segurando o carro no freio, quando você para ele por completo, ele aparece no cluster hold e você pode tirar o pé do freio. Ele só vai voltar a andar para que você der um toquinho no acelerador, que você libera ele para andar. Caso o hold não estiver acionado, ele ainda tem o sistema HSA, Hill Start Assist, sistema de auxílio de partida em rampa. Velha história do funcionamento, rampa acima de 6 graus, parei. Ele vai estar parado e a hora que eu tirar o pé do freio, ele espera 3 segundos antes de se deslocar. Então você conta lá 1001, 1002, 1003. Se você não for no acelerador, ele começa a descer, você pisa no freio, ele volta a te dar os 3 segundos, tá? Do lado da tecla hold eu tenho a tecla de controle de tração e estabilidade. Toda vez que ela estiver acionada, ela está apagada. Se eu apertar em amarelo, ela mostra que eu desacionei, tá? Aí eu tenho também o Hill Descent Control,
tá? Isso muito útil para descidas prolongadas com piso escorregadio, por exemplo, lama, areia, paralelepípedo, como eu sempre dou exemplo. Eu não vou para lugar de terra, mas você foi para Minas, está num Ouro Preto, que tem muito paralelepípedo, choveu, o paralelepípedo é antigo, tá liso demais. Você tem dois trabalhos, controlar a direção e o freio. Se você calçar, ela pode virar e você pode perder o controle. Nesse caso, basta você apertar o Hill Descent Control, HDC, tira o pé do freio, ela controla a frenagem para você. E aí do outro lado eu tenho o 4x4, que uma vez acionando, ele vai ter a condição de ter que acionar ele ou no reverse e no drive, e aí ele vai dividir 50-50 jogando tração também na traseira. Então, apesar dela ser um 4x4 sob demanda, que eu não preciso fazer nada, conforme ela começa a derrapar, ela vai transferindo força para o eixo traseiro, eu posso me antecipar e apertar o four-wheel drive, que aí ele vai passar a tração para a parte traseira também. E embaixo, aí a gente tem um bom espaço aqui, um espacinho emborrachado, onde eu vou ter tomadas, tá, USB, uma USB-A e uma USB-C. E aqui atrás do nosso console, onde está o difusor, eu também vou ter, só que aqui eu tenho 4 entradinhas, 2 USB-A e 2 USB-C. Ninguém vai reclamar que não tem tomada para poder ligar o celular. E hoje a gente utiliza muito. Na parte superior, vocês veem, a gente tem a iluminação, tá? A parte de iluminação, ela é halógena, não é LED, porém é uma iluminação que dá bem conta do recado. Não tem o danado do porta-óculos, o diretor vai ficar bravo, hein? Ó, dona Estelantes. Tenho nossos parassóis, ambos os parassóis com iluminação própria, então ele não precisa da iluminação central. Bacana. E alça de segurança para 3 posições, só não tem o do motorista, por isso que eu falei que falta um porta-óculos, né? Aqui poderia ter um porta-óculos, mas eu tenho alça de segurança em todas as outras posições. Banco bem confortável mesmo, abraça bem o corpo. Aí, 2 porta-copos aqui, inclusive esse porta-copos da frente eu consigo tirar, ele vira um ótimo porta-objetos, e atrás eu tenho mais um porta-objetos que vocês cismam em usar como descansa-braços, mas por aí eu tenho. E aqui também eu tenho o logo da RAM. Aqui na frente, muito confortável, muito confortável. Lembrando que com 1,84 m, sobrou um espacinho aqui para o teto. Como o banco tem regulagem e o banco está alto, posso baixar mais, vai ficar bem confortável Detalhe, gente, volante. Acertar em cheio. O volante tem regulagem de altura e profundidade. Tô muito bem acomodado. Bom, já que eu tô bem acomodado aqui, vamos ver lá atrás. Essa é a parte que é a mais complicada. Deixa eu até ajustar um grauzinho a mais. Beleza. Vamos ver se eu vou me acomodar lá bem para uma viagem assim um tanto quanto mais longa. Uns 400 km, vamos daqui para Curitiba. Vamos ver como que vai ser ali atrás. Convivência nem sempre é tão boa, mas vamos descobrir. Ângulo de abertura das portas não é ruim, não. Agora é que são elas. Bom, nas portas é diferente da frente. Aqui é plástico. Um plástico duro, com uma imitação de costura de couro, mas plástico. Tudo bem, os outros também são assim. Os puxadores bem similares à dianteira. Twitter aqui para a traseira. E no nosso descanso de braços aqui, onde eu tenho acionamento dos vidros traseiros, ele é acolchoado. Lembrando que nas portas pelo lado interno eu também tenho o bloqueio para criança, aquela trava de criança para a criança não querer sair pulando e se suicidar. Cinto de 3 pontos para todos os ocupantes. Claro que os de trás não têm regulagem de altura. Ok. Encosto de cabeça aceitável. Espaço para cabeça também legal. Para as pernas é complicado, gente. Eu regulei o banco para mim, ó. Meu joelho está encostado no banco dianteiro. Eu teria que viajar com as pernas um pouco mais abertas. Tem espaço para movimentar a perna.
Porém, aqui atrás, dá para viajar aquele caminho que eu quis ir para Curitiba? Dá. 4 passageiros, mais 2 aqui atrás. Quem sentar no meio, tá perdido. Como eu falei, aí a gente tem aqui os difusores de ar do ar-condicionado para trás, as tomadas USB, legal, ficou bem generoso. 4 tomadinhas aqui, ajuda bastante. Quem sentar no meio tá perdido. Aí a gente tem um descansa-braços com 2 porta-copos ou porta-latas aqui atrás, apesar que dá para colocar uma latinha pequena aqui no banco de trás, ou uma garrafa menorzinha que encaixa também. Vamos ver. Ah, eu tenho Isofix aqui, legal, para criança, 2 fixações para Isofix. E, claro, também a parte de trás, que é a fixação para o top cheater, que aí você tem que levantar essa alcinha aqui que você consegue rebater, tá? São 2 lá, 2 aqui, então dá para colocar 2 cadeirinhas no banco de trás. Se eu for para a parte central do banco, ficou bem complicado. O piso não é completamente plano, mas também não é tão elevado porque ele não tem um eixo de transmissão passando no meio. Sentei no meio. Rapaz, ficou bem complicado. O descanso. Tem que fazer um pequeno malabarismo. Ok. Encosto de cabeça. Não fica tão bacana porque ele vai pegar exatamente na minha nuca, que ele não sobe mais. Aqui no meio vai ficar bem complicado. Crianças. Uma criança viaja bem. Criança vai de boa. Adulto vai sofrer. Mas criança, dependendo do tamanho, vai ter que ir nas pontas, por causa daquela história da cadeirinha, do assento. Se for maiorzinho lá, uns 11 anos, aí tudo bem que ele já consegue utilizar o cinto. Bom, se eu for pensar que eu sacrifiquei um pouco de espaço dos passageiros, mas eu privilegiei a carga, ok, dá para entender, tá aprovado. Lembrando que eu tenho as luzes de iluminação aqui também na parte de trás, bem abaixo do nosso alço de segurança, que tem aqueles ganchinhos que dá para você pendurar roupa, paletó e tudo mais aqui. Legal. Vamos ver o que mais ainda tem nesse banco traseiro. Já que eu falei para vocês que o nosso step fica embaixo do carro, né? E as ferramentas? E aonde está triângulo de segurança, chave de roda? Será que não tem? Tem. Espera aí que a gente vai ver onde está agora. Para sair é difícil. Aqui estão as outras fixações. Parte eletrônica. Bom, nesse pequeno ressalvo do lado de cá, nós temos o triângulo de segurança. Então, triângulo nós temos. Se tem triângulo, tem que ter um macaco. O macaco e a chave de rodas estão ali na frente. Perto do motorista, no banco dianteiro, perto do calcanhar, tem uma cobertura imitando um tapete, basta você levantar e os 2 itens estão lá. Inclusive ele tem localização para você colocar o macaco, tá? Nas laterais do veículo ali no monobloco, ele tem um símbolozinho pequenininho, parecendo um triângulozinho que ele indica que é a posição ideal para você colocar. Essa dica é valiosa, senão você vai ficar procurando um tempão. Se tiver sem o manual, você não vai saber onde está. Mas ficou legal, porque eu consegui manter num lugar onde não vai ficar fazendo barulho e preservei o espaço interno. Beleza? Bora lá agora, vamos dar uma volta com o nosso veículo, vamos conhecer? Bom, pessoal, vamos lá agora dar uma voltinha aqui com a nossa Rampage. Já coloquei aqui no Drive, tá? Tá tudo configurado. Alterei a informação aqui no nosso painel para ficar um painel mais clássico, embora eu tenha várias configurações aqui, tá? Já está configurado o freio também, então dei um toquinho no acelerador, ele liberou. Dentro, mesmo sendo um veículo diesel, muito silencioso. Você não ouve o castanhar costumeiro do diesel lá, o clá, 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 clá. Exceto assim, quando eu estou parado, deixei no multimídia aqui o GPS, embora poderia ter pareado o celular, mesmo aqui com ele pareado eu posso colocar som também, não vou colocar agora, porque senão vai dar strike pra gente. Internamente você tem o espelho retrovisor, ele não é eletrocrômico, tá? Ele é o famoso digital, quer dizer, manualzinho.
Bom, realmente bem confortável, excelente visibilidade, tá? Pouquíssimos pontos cegos, mesmo você tendo uma vigia traseira de dimensões um pouco menores, já que você está com uma picape, mas ainda assim você tem ótima visibilidade. Sinto falta nessa versão, que é a Bighorn, do sensor de veículo em ponto cego, você não tem, então você é obrigado a estar um pouco mais atento nos seus espelhos retrovisores, tá? Não tem adaptativo Cruise Control, mas eu tenho controlador de velocidade cruzeiro, que é o CC, é aquele que você regula a velocidade e ele vai manter a velocidade para você, porém ele não tem a frenagem com outro veículo, ele só vai dar o alerta para evitar uma colisão caso você estiver muito próximo, tá? Olha, silencioso, trabalho de suspensão excepcional, você não sente valeta, buraco, claro, depende da tua velocidade. Porém, nós temos a gente tem um veículo com uma dimensão grande, uma posição elevada, mas muito bom de você dirigir, tá? O capô acaba não te atrapalhando, tá? O ângulo de visão é muito bom, a direção é bem leve, já que você tem uma direção elétrica, ela é progressiva, mas é bem leve, e a qualquer momento, ó, eu vim no pedal, reduzi uma, se eu precisar posso reduzir mais, e se eu quiser acelerar, na sua mão direita sobe marcha, no caso que eu estou em quarta, lembrando, como eu disse para vocês, 9 velocidades, tá? E toda vez que você for sair no farol, no trânsito, ele vai sair em segunda. A primeira é muito reduzida. Tô andando ele no 4x4, tô andando ele no automático, né? Então, assim, se eu quisesse a qualquer momento usar o 4x4, é só você vir no 4AWD, que eu aciono, e aí você consegue andar sem nenhum problema, tá? É um veículo que tem uma ótima arrancada, exatamente por causa do torque, e você consegue também acompanhar muito bem o trânsito, já que a velocidade final desse veículo é proibitivo 198 km, o que para uma picape é excelente. E com o acerto de suspensão que nós temos, você jura que você está dirigindo um carro de rua, um veículo normal, tá? Tradicional. Vou dar uma aceleradinha aqui, ó, pé no porão. Você vê, ele responde muito rápido, tá? Parei no trânsito, hold ligado, liguei o 4x4, aí ele mostra que o controle de tração e estabilidade já está desligado, tá? Você viu? Só parei, pisei, apertei o botãozinho aqui, ele já entendeu. Agora ele está jogando 50% de tração na dianteira e 50% também na tração traseira. Ah, não quero usar mais, ok. Só apertar o botão, ele já desabilitou e agora ele vai trabalhar 4x2, ou seja, vai trabalhar primeiro a tração dianteira e caso tiver necessidade, por exemplo, patinei, escorreguei, aí ele joga tração para traseira também. Aí aqui no painel eu consigo mudar as informações que vai aqui no nosso quadro de instrumentos e aqui eu consigo ligar o nosso Cruise Control, tá? Dei um toquinho, aí ele está disponível, aí eu escolho a velocidade que eu quero andar, tá? Tem o limitador de velocidade também, e aí eu venho aqui e eu seto a velocidade que eu quero andar. Como eu falei, tem a tecla Hold, ela não funciona com o 4x4 ativado, tá? Tecla Hold acionado, tirei o pé do freio. Farol abriu, o carro não anda. Só a hora que eu tocar no acelerador, aí sim você consegue andar sem nenhum problema. O que é mais um conforto na hora que você está conduzindo.
velocímetro digital, deixei, apesar de eu ter a parte analógica, embora ele é totalmente digital, mas ele simula os dois instrumentos nessa configuração que eu deixei. Então, na minha esquerda o contagiros, na direita o velocímetro, no centro velocímetro digital, posição de marcha engatada, tá? Que no caso eu estou usando o drive, mas se eu vir no pedal shift ele mostra que eu estou com a quarta engatada. Ele tem o famoso seta conforto, você dá só um toquinho, ele pisca durante alguns segundos, dá 3 sinais de mudança de faixa. Lembrando, eu não tenho sensor de permanência em faixa nesse veículo, já que eu não tenho a câmera do ADAS, tá? Então, inclusive aproveitando aqui também, fazendo o nosso câmera car. O tempo está meio instável, bem típico de São Paulo, né? Aquele tempo meio cinzento. Então estamos aproveitando o máximo aqui antes que a chuva nos pegue. Ó, 4x4, lembrando, 4x4, baixa velocidade para máxima precisão. Depois de determinada velocidade você não vai utilizar, até porque com 4x4 ele limita a tua velocidade. É uma coisa natural. É mais para você passar por um terreno mais complicado mesmo. Aí o carregamento por indução, tá? No caso agora não estou utilizando, mas é só colocar aqui, ele vai carregar. Se você não tiver carregamento por indução, as tomadas USB estão aqui na parte inferior do console central. E para quem está no banco de trás, como a gente já mostrou, você tem 4 opções de carregamento, 2 USB-A e 2 USB-C. Nisso ficou muito legal. Em resumo, ela atende muito bem, tá? O valor de mercado tá na faixa lá dos seus 220 mil. Recomendo, tem interesse no veículo? Entrem no site da montadora, consultem, porque vocês têm várias opções, além desse modelo tem os outros, e você também tem a possibilidade de comprar como pessoa física, pessoa jurídica, tem para produtor rural, sempre tem umas diferenciações, por isso que eu nunca cravo exatamente qual o preço que você vai encontrar, tá? Mas vale a pena você ir dar uma pesquisada. No mais, se vocês gostaram, gente, deixem um comentário lá, o joinha, comente, compartilhe, diga para nós o que você gostaria de ver como próximo veículo no nosso teste, que a gente vai procurar trazer para vocês, tá? Meu nome é João Vasconcelos, tá? Aqui pro portal High Speed. Em breve nós vamos estar disponibilizando também no canal Punta Taco, já que a gente faz um collab entre ambos os canais. É isso aí, pessoal. Esse foi um curto passeio aqui com a nossa Rampage Bighorn. Gostaram? Abraço e até mais!